Bom, tentativa aqui pela segunda vez do Café com Semi número 134. Como eu estudava. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? A internet aqui em casa tá ruim. Estão me vendo e ouvindo? Digam nos comentários aí. Porque a internet tá bem ruim mesmo aqui em casa. Tanto que eu não consigo ficar lá embaixo hoje. E... Fala aí alguém, pô. Ah, tá, falou. E a ideia é falar um pouco sobre como eu estudava, né? O pessoal fica pensando aí, perguntando como que eu estudava. Eu vou falar um pouco terminando as indicações de livro do Senhor tá no céu. Educação da Vontade é excelente, né? O que eu tô lendo ultimamente? Eu tô lendo Memórias de Adriano, livro da Margaret Yourcenar. Talvez... Pausou de novo, não voltou. Talvez o... Voltou? Tá ouvindo? Eu tô lendo Memórias de Adriano, um livro da Margaret Yourcenar, talvez um dos maiores livros da história. A Margaret Yourcenar escreveu um livro no lugar do imperador Adriano, né? O livro se passa 2000 anos antes do Império Romano, e ela foi uma estudiosa do Império Romano. Ela se coloca em primeira pessoa em nome do Adriano e escreve uma biografia, uma carta dele para um jovem herdeiro do Império. É fantástico o livro, isso que eu estou lendo. Mas eu vou falar sobre como que eu estudava e mostrar como que o nosso estudo muitas vezes ele é fraudulento, né? Então isso é um problema do Brasil, um problema atual, principalmente de alunos bons, enfim, que chegam na faculdade de medicina com um estudo que ele é fraudulento em si, né? Já li Dostoiévski, sim, Crime e Castigo e O Idiota, são muito bons. Enfim, por que o ensino muitas vezes ele é fraudulento, né? Eu estudei num colégio no Rio de Janeiro, muito bom, no sentido de preparar para a prova, né? Estudei no Colégio Santo Agostinho, um colégio com uma tradição grande, né? No Rio, no centro, enfim, no coração do Rio de Janeiro, na Zona Sul, um bairro de classe alta. Enfim, eu passei numa prova para o colégio com 7 anos de idade. Nunca tive nenhum sufoco financeiro ou sufoco maior, então não foi tão difícil assim para mim. Não tenho nenhuma história triste para contar. Assim, não tenho nenhuma grande história triste, então não tem nenhuma história de superação na minha vida, entendeu? Eu superei tal coisa, não. Isso aí não tem. Na verdade, foi uma história bem comum de um menino de classe média do Rio de Janeiro, enfim, e que estudava e passava na prova. O meu colégio, ele era famoso, o Colégio Santo Agostinho, já na década de 80 ali, por aprovar alunos em medicina, né? Em engenharia, para as turmas do IME, do ITA. Tanto que no meu último ano do colégio, tinha uma turma especial para biológicas, uma turma especial para tecnológicas, para um estudo, né, direcionado para medicina, para quem quisesse, para engenharia, para quem quisesse. Nos meus horizontes não tinha muita opção, além de entre medicina, engenharia e direito, não tinha muita opção, não. No meu colégio, o sujeito que fosse fazer comunicação, jornalismo, assim, já era meio esquisito, né? Porque era um colégio puxado, né? Assim, eu sempre estudei muito, sabe? Então, eu lembro que uma das imagens que eu tenho é de um domingo eu estudando a Revolução Francesa, lendo um livro da Revolução Francesa, porque isso ia cair na prova e tal. E, de alguma maneira, eu fui aprendendo a ler, né? A estudar, a ler, a memorizar, enfim. Eu fui educado dessa maneira. Comparado com hoje em dia, né? Que é celular, é televisão, é um bando de porcaria, eu acho isso bom, né? Então, se você comparar a maneira como eu fui colocado no ensino com o que a gente está vendo hoje, eu acho ótimo. Mas
né, o colégio inteiro ele era direcionado para passar na prova. Tanto que no meu último ano, eu sentei para estudar pelo colégio e passei para medicina numa federal. Eu acho que eram 30 e poucos alunos no colégio que eram medicina, não vou lembrar, ou 40 e poucos, e entraram, passaram 18, um negócio desse, ou 19 para federal, sabe? Ou 15, sei lá, era um número grande mesmo. Nas aulas a gente começava o último ano e um professor de química colocava: faltam tantos dias para a prova do vestibular, sabe? Então era um colégio voltado exclusivamente para você passar na prova do vestibular, né? E assim eu passei no vestibular para medicina, e os meus primeiros 2 anos de faculdade, voltou. E os meus 2 primeiros anos da faculdade de medicina, eles foram muito parecidos com o colégio, entendeu? Era basicamente uma extensão do colégio. Eu saí com 18 anos, entrei na faculdade e eu estudava para a prova. Assim, eu não tinha uma grande dificuldade disso não, mas eu também esquecia uma parte da matéria, né? Então, histologia, assim, bioquímica, tudo isso, eu estudava, passava na prova e nunca mais pegava aquilo, nem sabia para que aquilo servia exatamente, né? E a grande reflexão que eu faço é se, de certa maneira, essa forma de estudar e de ensinar, se não é um pouco fraudulenta, né? Você dá um volume grande de matéria, a pessoa estuda, passa numa prova, você, sei lá, estuda aí nas vésperas e entra e passa, e não é medido nada além do que um conteúdo de uma prova, né? Sendo bem feita ou mal feita, enfim, essa prova ela acontece e ela vai medir e te fazer passar de uma fase, né? Ainda que eu também saiba que as pessoas que se submetem a isso de alguma maneira, enfim, e que estudam, que sentam, que passam nesse tipo de prova, costumam também desenvolver outras habilidades relacionadas ao estudo e ao trabalho, né? Como, por exemplo, concentração para estudar, né? Força, resiliência, de ficar ali submetido a um processo educacional, entre aspas, né? Nesse sentido. Eu também sinto e vi que muito se perde, né? Ou melhor, deixa de se ganhar, né? Porque só no final da faculdade, tá, muito perto de me formar, que eu me liguei que eu depois desempenharia uma função profissional, né? Então, eu nessa de passar em prova, de fazer prova, de estudar, de passar, eu cheguei no último ano da faculdade, né? E de verdade, eu não sabia muito bem o que o médico fazia, entendeu? Não sabia mesmo, tá? Eu queria fazer psiquiatria porque eu me encantei um pouco pela clínica psiquiátrica e com uma certa soberba eu achei que eu conheceria o pensamento humano através da psiquiatria, e já me imaginava ali sentado numa poltrona e conhecendo e desvendando os mistérios do cérebro, né? Então, a minha busca inicial pela saúde mental, pela psiquiatria, ela foi um movimento infantil e soberbo, né? Que é de me imaginar assim sendo o dono do cérebro do outro, né? Isso aí é um fato, né? Quando eu comecei a viver a psiquiatria, né, acompanhar professores de psiquiatria, eu vi que não era isso, né? Que a rotina da psiquiatria, principalmente em um hospital universitário, com pacientes graves, era uma coisa pesada e que eu não me identifiquei, né? E aí no final da faculdade eu me vi capaz de passar numa prova, mas eu me vi incapaz de ser médico, né? Então aí por um lado eu já tinha alguns hábitos, né, que era de estudar, então para mim não era um problema pegar, abrir o livro, ficar estudando, mas por outro eu estava absolutamente atrofiado na questão das humanidades e na questão de qual era a identidade de um médico, né? E foi meio que uma crise existencial, né? Ali no último ano da faculdade, aí eu estou falando de 2005, né? 2005. E eu já tinha começado a ler livros de literatura, enfim, Milan Kundera, Machado de Assis, Lima Barreto, e eu já começava a atentar para algo da subjetividade dentro da medicina, né? Eu comecei a me incomodar porque me parecia que a medicina, com todos os seus guidelines, com a medicina baseada em evidências, não que isso seja um problema, é óbvio que não é uma ferramenta, é a ferramenta que tem de melhor em determinados aspectos,
mas eu comecei a ver que muitos médicos, inclusive eu, eram treinados para executar algo que foi desenvolvido por outras pessoas, né? E o médico iria virando um mero executor de procedimentos ou de guidelines, né? E isso começou a me incomodar. E aí eu tomei uma decisão, né? Eu sei que eu passaria nas provas, né? Isso não era um problema. Mas eu precisaria entender com o que eu ia trabalhar, né? Porque na minha cabeça não era muito claro o que eu faria da minha vida, né? E olha, eu estou falando no final da faculdade, tá? Eu fiz uma faculdade de medicina inteira, meio que como um colégio, assim, estudando para a prova, passando, e de uma forma, como eu disse, que eu considero cínica, né? Meio fraudulenta, de certa maneira, tá? Apesar de ter um desempenho bom nas provas, enfim, não ter sido um aluno ruim, mas né, eu não tinha me identificado plenamente com o curso, não, tá? Até que eu cheguei no último ano e falei, bom, eu vou estudar para a prova e vou fazer clínica médica porque eu não suporto centro cirúrgico e eu não quero mais psiquiatria. Eu tive pouco contato com GO e pediatria, então os meus internatos de GO e pediatria eu passei fazendo outras coisas, entendeu? Mais na psiquiatria, vendo se eu seria ou não psiquiatra, acompanhei um plantão de UTI, e eu resolvi estudar para clínica médica. E quando eu estudei para clínica médica, eu fiz uma estratégia de pegar as apostilas do Medicurso, estudar tudo menos clínica, porque na época, não sei se é assim ainda, no Rio, 20% da prova era para cada área, então 20% medicina preventiva, 20% GO, 20% cirurgia, 20% pediatria e 20% clínica. E aí 80% do volume de todas as outras matérias somadas era muito melhor estudar as outras menos clínica, porque a clínica era um volume muito grande. Então eu praticamente não estudei clínica, eu só estudava as outras, né, preventiva e tal. Eu falei, vou garantir nessas aí. Tanto que a minha nota foi alta por causa disso, né? E aí eu passei para clínica médica na UFRJ e minha primeira nota, meu primeiro mês de residência na UFRJ foi que eu era um residente muito cru, entendeu? Que eu não estava meio perdidão, entendeu? Essa foi a minha primeira nota. Até que eu conheci pessoas e médicos ali que me incentivaram a ser como eles. E sempre falo que o principal deles foi o professor Ricardo Caminha, também o professor Pape, professora Alícia. Mas o professor Ricardo Caminha, ele foi a pessoa que nas sessões clínicas de sexta-feira, ele me mostrou o que eu gostaria de fazer, né? Que era discutir caso clínico e ver os pacientes. E aí eu comecei a estudar os casos, né? Eu comecei a estudar caso a caso. E foi quando eu aprendi medicina. Assim, eu aprendi medicina estudando caso a caso, tá? Claro que eu trazia um legado de estudo, né? Então eu tinha conhecimento, enfim, eu tinha capacidade de estudar. Eu estudei, né? Eu estudei na faculdade, né? Eu estudei no colégio. Mas era um estudo que não era direcionado, né? Eu só aprendi a estudar mesmo na residência, quando eu comecei a estudar os casos, no caso a caso. Por que eu estou falando isso? Porque, de uma certa maneira, esse estudo exclusivo para a prova, ele é meio que uma cola antecipada, né? Porque pensa bem, se você estuda 3 dias antes para uma prova, você já sabe o que vai cair. Muitas vezes o professor dá dicas do que vai cair. Você estuda, decora, tira uma nota boa na prova, depois de 2 semanas você não lembra do que caiu ali, né? É meio que uma cola mesmo. Não é uma cola escancarada, mas é uma cola, é uma fraude, né? Essa metodologia de prova, ela tem algo fraudulento, né? Não tem algo fraudulento. E o que eu fico me perguntando, né, é como que a gente pode, desde o início da graduação, né, mudar um pouco esse cenário. Né? Eu também não tenho a menor dúvida que a mudança desse cenário se dá por um currículo onde entram as humanidades, onde entram os estudos dos casos, né? O estudo onde tem pacientes reais, né? E é isso, o estudo onde tem pacientes reais. Eu estou fazendo essa live de como eu estudava e é uma live que não tem glamour, né? Não tem nenhuma dica de prova, não tem nenhuma dica
de felicidade, não tem nenhuma dica de como você vai se dar bem, né? Emagrecer, ficar forte ou ficar feliz, né? Não tem nada disso. Né? Tentando falar de uma maneira muito clara de como é que foi esse meu percurso nesse sentido, né? Porque não teve nenhuma grande dificuldade, nenhuma grande superação, nenhum grande glamour, mas teve uma percepção de que as coisas não estavam andando bem, né? Nesse sentido. E de que eu não gostaria de ser um mero executor, tá? Da medicina, mas eu queria ser médico. Entende? E aí, foi seguindo outras pessoas que eu consegui entender que eu poderia desempenhar essa função, né? Essa função de médico, tá? Trabalhar como médico, viver como médico. Tá? De início também não foi fácil, porque eu me considerava meio que um plantão ambulante 24 horas. Tá? Então, no início da minha vida como médico, eu chegava a sentir o celular tocar no meu bolso mesmo, sem ter celular no bolso, entendeu? Eu achava que eu deveria estar disponível ali quase que 100% do tempo, para todo mundo, o tempo todo, né? Achava que tinha uma dificuldade muito grande de falar não, né? Então, se me pedia alguma coisa, eu ia e atendia, né? E hoje eu consigo dividir isso melhor, organizar meu tempo, né? E hoje eu tenho quase 20 anos de formado. 20, né? Não, formei em 2016. Não, 20 não, 18, 17. Tenho, enfim, quase 20 anos de formado. Tenho 22 anos, 23 que eu entrei na faculdade. E é o meu momento profissional melhor, né? E que eu estudo com maior qualidade, né? Que eu estudo com maior qualidade. O que eu sugeriria para os alunos? Primeiro que essa... Voltou. Ó, voltou. Voltou, né? Então, assim, o que eu sugeriria? Acho que voltou agora, né? O que eu sugeriria? Que vocês tomassem cuidado com essa intoxicação de técnica de estudo, né? Porque é meio que, no final das contas, é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? No sentido de que você vai ter cada vez mais rendimento, né? Porque se você estiver na corrida dos ratos, né, para passar em prova, você vai estar arrumando maneiras de passar numa prova, enfim, o que é válido, o que é necessário, mas não é aí que está a profissão, entendeu? Claro que você tem que passar numa prova de residência e eu quero que você faça o melhor curso e use as melhores técnicas, mas isso não pode ser o centro da tua vida, né? O centro da sua vida tem que estar em cima de alguma pessoa. Então, eu falei isso tudo aqui para poder dizer que você precisa encontrar uma pessoa para você seguir. Você precisa encontrar essa pessoa para você seguir, para você imitar. É muito mais fácil imitar alguém do que ser original, entende? Então, encontre essa pessoa para você seguir, essa pessoa que tenha as virtudes que você espera e que esteja alegre com a profissão, né? Porque tem muita gente aí que fala mal da profissão da medicina, que fala que, enfim, tem uma série de problemas, que o médico não é valorizado, esse blá 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 todo, e tudo isso é mentira. Tá? O médico ainda é extremamente... Não, o médico, né? Porque como se uma pessoa... Como se a palavra médico abarcasse todos os médicos, mas um médico que ele tenha as virtudes necessárias para a profissão dele, ele é extremamente valorizado, né? A profissão é extremamente positiva, é extremamente promissora, né? Sempre vai precisar de médicos, a gente sempre vai precisar de bons médicos que entendem a subjetividade. Então era isso que eu queria falar para vocês, de como eu estudava, de uma forma bem monotônica e desanimada, justamente para mostrar que não tem muito glamour, né? Não tem muito glamour. Que a minha vida de estudo ela foi extremamente monótona até o momento que eu percebi que eu deveria me escorar nas humanidades, e aí que a coisa ganha brilho. Beleza, galera? Um abraço a todos e em té.